Olá, está começando o OABDCcast, o podcast da Ordem dos Advogados do Brasil, do município de Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Hélio Barreto, apresento o OABDCcast, um projeto com debates, entrevistas com personalidades, em um papo descontraído, com histórias inusitadas no meio jurídico, sobre a família, as marcas da infância e suas experiências em suas áreas. Hoje, o nosso tema será Injúria Racial e as Alterações de 2023. Mas antes disso, eu quero apresentar a vocês nossos participantes. Estamos aqui hoje com a doutora Ana Paula Lopes, advogada, doutoranda em Direito Econômico e Empresarial, doutoranda em Direito Penal, mestre em Direito Penal, Processo Penal e Criminologia. Possui graduação em Direito pela Universidade Cândido Mendes, foi professora auxiliar da Universidade Estácio de Sá de 2001 até 2017, e da UFRRJ, Universidade Federal Rural do Rio, de 2018 a 2019. Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Penal, Processual Penal, Prática Forense Penal e Criminologia. Professora também de cursos preparatórios para concursos e pós-graduações. E professora da Unigran Rio, do Centro Universitário Internacional Signorelli. Também temos aqui presente em nosso podcast de hoje a doutora Elisângela Zurita, que está aqui ao meu lado, presidente da Comissão de Comunicação e advogada também. E também temos aqui nossa querida Débora Evelyn, participando conosco desse podcast maravilhoso, que já estamos indo muito bem, gente. Então, gostaria de deixar a palavra agora com a doutora Elisângela Zurita. Boa noite a todos, obrigada pela participação. Gostaria de primeiramente agradecer a doutora Ana Paula Lopes, em nome do nosso presidente também, doutor Wagner. Eu acho que ele vai participar de alguns dos programas aí, tá difícil, né? Mas ele vai entrar aqui conosco, mas ele vai vir. Então, gostaria muito de agradecer a sua presença. É um tema, como a gente havia conversado anteriormente aqui nos bastidores, complicado, delicadíssimo, de abordagem, mas eu gostaria de deixar a doutora Paula com essa liberdade, de falar sobre esse tema, e vai ser uma conversa, gente, não vai ser nada pesado, a gente vai tentar, não deixar pesado, Então, com você pode falar agora sobre esse tema livre aí, tá bom? Tá joia. Primeiramente, obrigada pelo convite. Fiquei muito lisonjeada diante de tantos colegas, também especialistas na área criminal, para falar de um tema que para mim é muito importante de ser abordado sempre, independentemente de alteração legislativa. O racismo, eu costumo dizer que ele é uma pandemia e a gente precisa tratar com urgência, porque os efeitos são desastrosos na vida das vítimas. E a gente espera que, de alguma forma, essas alterações minimizem esse comportamento tão violento, sob aspecto físico, verbal, emocional, e que a gente tenha, efetivamente, o judiciário se impondo e tendo condições de efetivamente punir pessoas e essencialmente prevenir esse tipo de comportamento. Claro que a lei penal, ela tem esse viés de controle social, no aspecto mais negativo dessa expressão controle social, que daria um outro podcast para a gente falar sobre isso, mas o direito penal, ele tem esse viés, assim como os demais ramos do direito, tem essa função de redução da violência em sociedade, isso é inegável,
mas vem com uma sanção muito drástica, que em regra é a privação da liberdade de locomoção, né, a privação da liberdade de ir, vir e permanecer, e que deve ser realmente utilizado de forma minimalista, de forma, em último caso, que a gente fala de última ratio, mas que neste ponto especificamente, quando se trata de preconceito, discriminação, no sentido amplo das palavras, não há como não ter intervenção penal, né? Por mais que a gente tenha sanções cíveis, trabalhistas, que poderiam ser aplicadas, né, diante desse comportamento, o direito penal se torna relevante e importante, principalmente no aspecto preventivo. As pessoas precisam ter medo da sanção penal. As pessoas precisam ter medo de ter a privação da sua liberdade, para que de um jeito, seja de forma consciente ou até mesmo inconsciente, se comportem adequadamente e aprendam, por bem ou por mal, a respeitar o próximo. Então, eu escolhi falar sobre a injúria preconceituosa, porque ela foi alterada agora em 2023, mas é importante que a gente saiba que existe uma lei, que é a lei antirracismo, que é uma lei antidiscriminatória, que tem mais de 20 artigos e que a injúria é hoje apenas uma parte desta lei. Que a lei tipifica como crime tantas outras condutas que vão além da ofensa verbal. Mas recentemente a alteração foi na injúria, na ofensa que traz uma qualidade negativa, que vem com viés de ofender a honra, que a gente chama de honra subjetiva, que é o que nós pensamos sobre nós mesmos. Mas repito, a lei antirracismo, ela existe já há muitos anos, com vários tipos penais, mas recentemente essa alteração fez com que a gente falasse sobre o assunto. E aí um parênteses, né? Tem certos assuntos que devem ser falados com frequência, no mínimo a título de conscientização da sociedade. E esse é um deles. Então, quando a lei altera, ela não altera só para aumentar a pena, para transformar um crime, por exemplo, em hediondo, imprescritível, mas cada alteração legislativa nos leva a falar sobre o assunto. Eu lembro quando houve alteração no que diz respeito ao feminicídio, né, que é uma qualificadora do homicídio, como nós falamos sobre a violência contra a mulher. Verdade. Quando houve a lei, alteração no artigo 121 do Código Penal. Alguns chegaram a dizer que uma alteração que não teria reflexos práticos, porque matar uma mulher pelo simples fato de ser mulher já era um homicídio qualificado por ser um motivo torpe. Então, por esse lado, realmente faz sentido, né? Sempre foi qualificado o homicídio quando praticado, levando em consideração determinado gênero. Mas quando você traz uma qualificadora específica, tratando no caso do feminicídio, você tem ali a possibilidade de falarmos, e é importante falarmos sobre esses temas exaustivamente, nunca será demais. Então, quando houve essa alteração na injúria racial, que agora a gente vai chamar de injúria preconceituosa, o parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal, independentemente dos reflexos práticos dessa alteração, a gente vai falar sobre isso. Isso é muito importante, né? Que a gente conscientize. Então, é um tema que eu acho interessante e eu parabenizo vocês por terem agregado esse tema ao podcast e por conta da importância da gente falar sobre racismo no nosso país. Bom, tecnicamente, o que aconteceu agora em 2023? Para a gente entender o novo, a gente tem que entender o velho, né? É verdade. Como é que era antes, né? Então, antes nós tínhamos no parágrafo 3º do 140, e aí eu peço licença para ler a redação que é antiga, né? Porque eu não vou ler a redação nova por enquanto, mas ela mudou.
Então eu vou ler a redação antiga para que vocês possam entender o que mudou. Então a lei dizia assim, parágrafo 3º do artigo 140 do Código Penal. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, e aí trazia a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. A Lei 14.532, de 2023, ela tirou do parágrafo 3º elementos referentes à raça, cor, etnia e origem. Manteve religião, condição de pessoa idosa e condição de pessoa portadora de qualquer tipo de deficiência. E levou para a lei antirracismo, acrescendo o artigo 2º-A a esta lei, esse comportamento de injuriar alguém em razão da sua cor, da sua raça, da sua etnia, e o que a lei chamou de não mais de origem. Ela alterou esta nomenclatura para procedência nacional. E aí daqui a pouco eu vou falar sobre essa alteração que parece ser apenas de nomenclatura, mas ela pode ter reflexos práticos, sim. Eu acho interessante a senhora citar isso, porque isso até nos remete a uma entrevista que nós fizemos também sobre liberdade de expressão. Parece que não estava tendo uma percepção judicial sobre isso. E desde que foi feito o acumulativo de várias ocorrências, né, policiais contra a mulher, contra os homens também, de um modo geral, isso teve a necessidade de fazer o reflexo dessa mudança, né? Refletiu nisso. Eu não sei se eu estou errado ou estou certo. O que acontece? O direito penal, ele está atrelado a um princípio chamado princípio da adequação social. Certo. A sociedade muda, a lei precisa mudar. Isso não só a lei penal, mas todos os demais ramos do direito. Quando você tem uma repercussão nacional de algum fato efetivo, sim, alguma situação concreta, e aquilo gera esse clamor social, isso também faz com que o legislativo se movimente no sentido de tentar adequar a lei a esse clamor. Uhum. Foi assim que aconteceu com o feminicídio, foi assim que aconteceu com a lei que a gente chama de Henri Borel, né, que trouxe a questão da violência doméstica familiar contra a criança. Grave, muito grave. Sim, uma lei específica sobre violência doméstica contra a criança, o que a gente tinha antes um problema sistemático, não tinha muitas evidências, né, também. Não, eu digo assim, a própria Lei Maria da Penha, que trata da violência doméstica familiar contra a mulher, ela não se aplicava à vítima criança, porque tinha o estatuto da criança e adolescente. Então agora nós temos a Lei em Borel, mas por conta do quê? De uma situação fática, né? Tanto é que a lei levou... Aliás, excelente. Isso é bem sintomático, né, no nosso país. As leis são homenagens à pessoa que passou por uma dessa situação. Sim. Não sei se vocês lembram da Lei Carolina Dickmann, né, que levou a alteração do Código Penal de respeito à violação de dispositivo eletrônico. Sim. Então, a própria Lei Maria da Penha, que é uma homenagem à vítima Maria da Penha. Então, assim, a gente tem essas alterações por conta desse clamor. Então, a injúria racial sempre foi crime. Isso é fato. Sempre esteve lá no parágrafo 3º do 140. O que aconteceu em 2023 foi uma alteração para tornar mais grave o racismo, a injúria racial. Porque o que acontece? O que a gente tinha antes, né? A gente tinha o parágrafo 3º do 140, que era um crime, e ainda é, porque ainda está lá, mesmo alterado, ainda existe, um crime contra a honra subjetiva, e a lei de racismo, que é um crime contra a dignidade da pessoa humana. Mas nós não tínhamos dispositivo na lei antirracismo tratando das ofensas direcionadas a certas e determinadas pessoas. O que nós tínhamos que temos ainda é o artigo 20, que era a ofensa destinada a um grupo, ou seja, vítimas indeterminadas.
Então, se eu chegasse e falasse, todo judeu é bandido, eu entraria no artigo 20 da lei de racismo. Mas se eu digo, fulano, você é judeu, por isso é bandido, se eu direciono a ofensa para uma pessoa certa e determinada, isso não era, até então, tipificado na lei de racismo. Apesar de entender, como alguns doutrinadores entendem, que sempre foi crime de racismo, independentemente de estar na lei. Mas nós temos uma questão de legalidade no direito penal que fazia com que a gente entendesse, repito, na minha concepção, equivocadamente, que a injúria do parágrafo 3º de 140 não era crime de racismo por uma mera interpretação topográfica, não estava dentro da lei de racismo. Ora, se a gente tem uma lei que trata especificamente de crimes de racismo, o que não estiver dentro dela não é crime de racismo. Fazendo uma analogia, né? Tortura. Nem toda tortura é crime de tortura. Para ser crime de tortura, aquele comportamento cruel, desumano, deve se enquadrar no artigo 1º da Lei 9455 de 97, que é a lei de tortura. Então, nem toda tortura era crime de tortura. Consequentemente, nem toda a conduta discriminatória, preconceituosa, era crime de racismo, pelo simples fato, topograficamente, não estar dentro da lei de racismo. Então existia essa distinção do parágrafo 3º do 140, não é crime de racismo, porque não está dentro da lei antirracismo. E aí, em 2019, 2020, começa um movimento no Supremo no sentido de fazer uma análise do parágrafo 3º do 140. Estamos falando disso já antes da mudança, tá? Ainda não estou trabalhando a mudança, ainda estou trabalhando com a redação anterior, de 2019 2020. Então, o STF vem e diz, olha, a injúria do parágrafo 3º do 140, a injúria racial, preconceituosa, discriminatória, é crime de racismo e, portanto, é imprescritível. Sim, porque a Constituição, desde 1988, que ela diz que o crime de racismo é imprescritível. E até essa decisão do Supremo, 2019-2020, só era crime de racismo que estava tipificado na lei de racismo. O 140, parágrafo 3º, está fora desta lei, está dentro do Código Penal. Então, a princípio, era prescritível. O STF vem e diz, não, é crime de racismo, nós somos o guardião da Constituição e nós estamos interpretando que, se é crime de racismo, independentemente de estar dentro da lei antirracismo, tem que ser imprescritível. E a partir daí começou esse movimento de, mas espera aí, então tem que ser inafiançável também, porque os crimes de racismo são inafiançáveis. E aí o que a gente via, né? Fulano jogava uma banana pro jogador de futebol preto, né? E aí, ridículo, deixa eu só abrir um parênteses, tá? Eu falo preto por autorização das pessoas pretas, né? Mas se você que está nos ouvindo, nos assistindo, achar que preto não é o ideal, que o ideal é falar negro, então já peço desculpa, porque a orientação que eu recebi das pessoas pretas é que seria a forma correta de direcionar em relação a eles. Então, voltando aqui, a pessoa preta, por ser um jogador preto, joga uma banana. O que acontecia? O cara era preso em flagrante por injúria racial, parágrafo 3º de 140 do Código Penal, mas pagava fiança e respondia em liberdade. Mesmo sendo um crime imprescritível, mesmo o STF dizendo, não, é crime de racismo sim. Essa discussão, né, de ser inafiançável ou não, isso foi caminhando até que a gente chegou nesse momento em que efetivamente passa a constar dentro da lei. Mesmo porque não seria uma punição exemplar, né? Em que sentido uma punição exemplar? Sobre a pessoa ter jogado, o fato da pessoa ter jogado a banana e ela pagou uma fiança e foi presa. Mas então a gente precisa, até para quem está nos ouvindo e que não é da área criminal ou nem é do direito, esclarecer que a prisão, ela, em regra,
só deve ser resultado de uma sentença condenatória transitada em julgado. A grande questão é se a Constituição tornou inafiançável o crime de racismo e se em 2019 e 2020 o STF disse que o 140, parágrafo 3º, injúria racial, é crime de racismo, o tornando imprescritível, por que não estendeu isso a ser inafiançável também? Um outro ponto o artigo 140, parágrafo 3º, é de ação penal pública condicionada à representação. Então, se o ofendido não representar, não tem ação penal. Já na lei de racismo, os crimes são de ação penal pública incondicionada, ou seja, independentemente da vontade da vítima, haverá a ação penal se tiver ali as provas mínimas de autoria e materialidade. Justo. Isso também era um problema. Então, se o parágrafo 3º do 140 trata de crime de racismo e é imprescritível, então também tem que ser inafiançável e a ação penal também tem que ser pública e condicionada. Perfeito. Isso veio sendo amadurecido durante esses 2 anos, né, de 2020, 2019, 20 para cá, e agora o legislador, seguindo esse amadurecimento diante de acontecimentos fáticos, propôs alteração, né? Fez alteração e aí sai do parágrafo 3º do 140 cor, raça, etnia e origem, que passa a ser procedência nacional, e acresce-se o artigo 2º-A, a lei antirracismo. Então agora não tem discussão, tá? Se for em relação a qualquer ofensa direcionada a pessoas certas e determinadas, relacionadas a cor, etnia, raça e procedência nacional, vai ser crime de racismo, tipificado no artigo 2º-A da lei antirracismo. O problema é que sobrou lá no parágrafo 3º religião. A religião, a ofensa relacionada à religião, não foi para o artigo 2º-A. Continua no parágrafo 3º do 140. Um grande equívoco do legislador, explico por quê. Se você olhar o artigo 1º da lei antirracismo, você vai ver ali que a lei foi criada para proteger cor, etnia, raça, procedência nacional e religião. Todos os tipos penais da lei antirracismo protegem comportamentos por questões de preconceito da religião. Então faltou transportar, né? Só que isso tem uma consequência prática devastadora. Porque se eu digo que você é um preto nojento, eu não preciso nem falar preto, tá? Isso é uma outra mudança importante. Na redação do parágrafo 3º, você teria que usar elementos relacionados à cor, à raça, à etnia, etc. Agora, basta que a ofensa seja preconceituosa. E pejorativa, né? Não precisa nem ser pejorativo. Eu não preciso falar da cor. Mas se eu chego uma pessoa preta e digo você é nojento, e isso tem viés relacionado à cor dessa pessoa, vai ingressar no artigo 2º-A da lei antirracismo, o que antes não acontecia. Mas voltando à questão da religião, a questão da intolerância religiosa, né? Se eu digo você é nojento por conta da cor preta, eu entro na lei antirracismo com a pena mais grave, imprescritível, inafiançável, ação penal pública incondicionada. Mas se eu digo que você é um macumbeiro de merda... Pode falar palavrão, gente? Pode. Fica à vontade. Aqui a liberdade... Tem liberdade. Tem controvérsia se merda tem a liberdade é palavrão, de expressão. né? Tem controvérsia se merda é palavrão, mas enfim, né? Já entrou tanto no vocabulário, né, que a gente já não sabe mais se é palavrão. Então você é um macumbeiro de merda, vai continuar no parágrafo 3º do 140, o que deveria estar lá na lei antirracismo. Independente da cor. Se eu falo... Não, religião. Religião. Se tiver cor envolvida, vai entrar pela cor. Mas se tiver só relacionada à religião, só não, né? Porque é muita coisa. Vai para o parágrafo 3º do 140 do Código Penal, com uma pena menor, etc. Sim. Então, assim, foi um grande equívoco do legislador não levar a religião para o artigo 2º-A
da lei antirracismo. Religião foi mantida no parágrafo 3º do artigo 140. Doutora, nós temos aqui uma pergunta que surgiu Sim. do senhor Frederico, que ele pergunta como é que fica então a situação das pessoas que praticaram injúria racial antes das alterações agora de 2023. Excelente pergunta, Frederico. Então, o que acontece? A lei penal, ela deve ser aplicada que estava vigente quando a conduta foi praticada. Então, se um crime foi praticado em 1997, deve-se aplicar a lei penal que estava vigente em 97. Essa é a regra dentro do ordenamento jurídico penal brasileiro. As leis novas, as leis que surgirem após a prática da conduta, só podem atingi-lo se de alguma forma o beneficiar. Então, a princípio, quem praticou injúria racial antes da entrada em vigor da lei alteradora de 2023, não vai ter essa pena maior de 2 a 5 anos, não vai ter aplicação do artigo 2º-A, vai ser imprescritível, porque isso é uma decisão de 2020, 2019 do STF, a não ser que seja anterior ainda a essa decisão do STF, mesmo assim, com entendimento de que retroagiria, mas com a pena de 1 a 3 anos do parágrafo 3º do artigo 140. Ação penal pública condicionada, questão da fiança, tudo seria mantido, porque a lei nova é mais gravosa, então ela não retroage ao tempo da conduta. Certo. Mas tem uma coisa interessante que é o seguinte: essa alteração, ela cometeu um outro equívoco. Não só a questão da religião, né, que ficou lá no parágrafo 3º e não foi para dentro da lei antirracismo. Qual foi o equívoco? Então, se você olhar o artigo 141, salvo engano, o parágrafo 2º do Código Penal, você vai ver que quando a injúria ou qualquer um dos crimes contra a honra for praticada nas redes sociais, a pena duplica. Então, se ela é de 1 a 3, ela passa a ser de 2 a 6. Excelente. Só tem um detalhe. Esse aumento de pena não foi para a lei antirracismo. Então, na injúria racial, da nova redação do artigo 2º-A, não tem esse aumento de pena. Então, vai ter esse aumento de pena se for pessoas indeterminadas, lá do artigo 20. Mas quando for pessoa certa e determinada, não. Então, olha só que situação complicada, né? Se eu faço uma ofensa na rede social que não esteja relacionada à cor, à etnia, à raça e à procedência nacional, por exemplo, relacionada à religião, pronto, né? Que ficou lá no parágrafo 3º do 140. Eu vou ter minha pena duplicada, maior do que se fosse em relação à cor, etnia, raça. E se for em relação à cor, etnia, raça e procedência nacional, ainda que na rede social, a pena vai ser menor. Então, o legislador, não posso afirmar se ele esqueceu, se foi proposital, se ele achou que pena de 2 a 5 anos já englobava tudo, não levou para a lei esse aumento de pena que está no Código Penal, no artigo 141, parágrafo 2º, salvo engano. Provavelmente existe uma comissão para desenvolver, né, isso nessa lei. A gente espera, né? Todas as alterações legislativas deveriam ter ali, e em tese tem ali uma assessoria de operadores do direito. Para não acontecer esse tipo de coisa. Mas acontece. Poderia dar inúmeros outros exemplos, até fora do âmbito criminal, né, doutora? Muito. Né? Na área civil, né? Enfim, acontece. A gente só não sabe se é proposital ou se foi realmente um equívoco, ou se realmente, como eu disse, proposital no sentido de já estamos colocando uma pena de 2 a 5 anos, lá é 1 a 3. Sim. Então já engloba tudo, rede social, fora da rede social.
Só que aí você gera uma desproporcionalidade. Exatamente. Né? Se for contra a pessoa idosa na rede social, não que não seja uma coisa absurda, uma coisa inadmissível. Sim. Não é isso que estamos falando só de uma questão de proporcionalidade. Se for uma ofensa na rede social relacionada à pessoa idosa, a pena vai ser maior do que se fosse, ainda que na rede social, em relação à cor, etnia, raça e procedência nacional. Parece que nós temos mais perguntas, né, Débora? Nós temos mesmo. Muitas perguntas, mas a gente vai ter que, né, fazer aí uma peneira por enquanto. Uma seleção, né? Obviamente depois a gente vai conseguir responder isso fora até, né? Eu tenho uma pergunta, você quer fazer a sua primeiro? Pode ser. Professora, o fato da injúria racial, no caso como a senhora falou, preconceituosa agora, né? Agora ela tem o mesmo status do crime de racismo, ou seja, ele é imprescritível e inafiançável, certo? Na verdade não é status, agora é crime de racismo. É crime. Não tem que discutir, está dentro da lei. Se antes era discutível porque estava fora da lei, agora esse argumento não prevalece mais, porque agora está dentro da lei. Ótimo. Só a religião é que continua fora da lei no que diz respeito à injúria. Os demais crimes tratam da religião, da intolerância religiosa. Né? Perfeito. Então, nesse sentido, tendo esse contexto agora, a senhora acha que mudará a perspectiva de quem comete esse tipo de delito? Em que sentido? De novo. No sentido de, por exemplo, assim, como agora a injúria preconceituosa, ela é um crime, né? E ela é um crime como o racismo, a senhora acha que isso mudará a perspectiva no sentido das pessoas evitarem cometer esse tipo de delito? Ah, sim. Excelente pergunta. E de difícil resposta, né? Pela minha experiência na advocacia criminal, eu fiz bodas de prata com a advocacia criminal no ano passado. Eu posso te dizer que, infelizmente, o direito penal não é a solução dos nossos problemas. Digo isso muito triste, porque seria incrível, maravilhoso, se a gente tivesse o direito penal com essa funcionalidade. Porque o Brasil é um dos países que tem a maior legislação penal do mundo. Nenhum país tem tanto crime tipificado em lei como o nosso. Aqui, basicamente, fez, não gostou, virou crime. Né? Eu digo até que o direito penal é muitas vezes utilizado como um cala-boca para a sociedade. Gera o clamor, tem que fazer alguma coisa, aí vamos transformar em crime hediondo, que a gente cala a boca desse pessoal e eles param de encher o saco. Como se isso fosse suficiente para reprimir e prevenir a criminalidade no nosso país. Então eu gostaria muito de ter uma outra resposta para você, no sentido de dizer, não, vai reduzir sim, a partir de agora vai ser dificílimo alguém praticar injúria racial. O racismo, ele é estrutural, ele é institucional. Sim. Infelizmente, né? Parece que está enraizado, é uma coisa medonha, né? Medonha, insuportável. Por quê? Né? Da onde? Né? Parece que as pessoas sentem prazer nisso, né? Não sei explicar qual é a sensação que essas pessoas mesmo têm, porque graças a Deus não é meu lugar de fala, porque eu não sou racista em hipótese alguma. Mas o racismo, ele é estrutural. Então ele vai muito além de uma questão de eu tenho medo de sofrer a sanção penal. As pessoas vão continuar, infelizmente, agindo dessa forma, e o que a gente precisa, e eu volto no início da nossa conversa, né, é falar sobre o assunto. Quanto mais a gente fala, quanto mais a gente expõe, mais as pessoas se conscientizam, mais pessoas que não sabem, não têm essa noção, né, começam a serem próprios fiscalizadores do comportamento, porque quando você não reflete e você vê esse comportamento, você naturaliza. Sim. Né? Até mesmo dentro do meio empresarial, né? Pode acontecer a discriminação entre profissões, no caso. Né? Sim, sim. Hierarquias, tudo isso. Né? Isso também pode ser considerado mas grave. Essa coisa de endemonizar, por exemplo, as religiões de procedência
afro, né? É uma questão de um racismo religioso estrutural. Sim. As pessoas têm medo, Sim, né, sim. das religiões de matriz africana. As pessoas têm medo. Culturalmente, parece que é uma coisa assim que, gente, é horrível, né? As pessoas têm medo, assim. Vou dar um exemplo. Um exemplo simples. Se você está andando na rua e vê ali um despacho, Sim. é capaz de você atravessar a rua. Atravessam a rua. Ou exatamente. passar e fazer o sinal da cruz. Né? Como diz assim, me livra disso. As pessoas não. Isso tem muito a ver com desconhecimento. Exatamente. Era Né? o que eu ia tem falar muito agora. a ver com desconhecimento e com essa questão com essa coisa de naturalizar o comportamento. E hoje a gente vê que está intrinsecamente dentro do ser humano. E é isso, você vir falar hoje de uma forma mais tranquila para que as pessoas que não são operadores do direito, né, entendam realmente como que é isso. Em que momento você está cometendo um crime desse, né? Algumas pessoas estão mandando muitas mensagens aqui e eu acho que tem uma que a gente precisa colocar, que é o discurso de ódio. Existe um limite para ele? Existe um limitador? Será que tudo que a gente for falar, né, em qualquer momento de uma conversa, a gente vai estar caindo no discurso de ódio quando alguém defende a tua fala, né? E muitas vezes é exatamente o que você falou. A linha tênue entre discurso de ódio e liberdade de expressão. Exatamente. É o que eu acho, é o que eu penso. Sim. Eu sou livre para pensar, eu penso. Exatamente. Né? Em que momento, né? Essa linha tênue entre liberdade de expressão e o discurso de ódio é que faz com que a gente vislumbre comportamentos que entendem que não se enquadrariam na lei. Ainda falando da mudança, só para a gente ilustrar o que você está trazendo, tem um artigo que foi acrescido, agora não lembro se foi um artigo, se foi um parágrafo dentro do artigo 20, ou é o 20A, acho que é o 20A, que diz que se enquadrará nesta lei mesmo que tenha finalidade de diversão, piada, né? Essa coisa de brincar com a cor, com a religião, aí entra a religião, com a etnia, procedência nacional, isso não pode mais acontecer, tolerância zero mesmo, sabe? Não dá mais pra você falar, gente, é só uma piada. Sim. Pelo amor de Deus, gente, eu tô fazendo meu stand-up aqui, né? Eu sou humorista, faz parte falar das mulheres, falar dos pretos, falar dos judeus. E muito né? disso, né? É só uma brincadeira. É só uma brincadeira. Eu sou humorista, eu tenho essa pode liberdade para poder brincar. A ideia da lei, a inclusão desse artigo, eu achei muito inteligente do legislador nesse sentido, de dizer, olha, não vem com essa historinha de que é piada, que você é humorista, que é diversão e que é pra fazer as pessoas rir, porque não tem graça. Exatamente. Não tem graça. Tem tantas outras coisas pra fazer graça. Ainda que não tivesse. Exatamente. Fica sem graça mesmo, né? Decreta o fim dos humoristas. Ponto. Porque realmente não justifica. Né? Você fazer qualquer tipo de brincadeira ou piadinha envolvendo questões raciais, étnicas, de procedência nacional, etc. Religião, não cabe mais. Em tempos anteriores, os humoristas faziam muito isso, muito ainda demais. fazem, né? Ainda Senão fazem. a lei não teria colocado Ainda isso, fazem. né? A lei não vai botar uma Exatamente. coisa que não acontece mais, é porque acontece, por isso que vira lei, né? Uma outra mudança interessante, também na lei antirracismo, foi a interpretação que deve ser dada à lei antirracismo. Que o que se está protegendo na lei são as minorias vulneráveis. E minoria não quantitativa. Até porque se a gente parar para pensar, tem muito mais pessoas pretas no mundo, principalmente no Brasil, do que pessoas brancas. No mundo não digo, mas no Brasil com certeza. Né? As pessoas pretas são maiorias. Mas quando a lei fala minoria vulnerável, minoria no sentido de sofrer discriminação. Então isso foi muito importante para a gente acabar de vez com essa questão do racismo reverso. Isso não existe.
né? A pessoa branca não está protegida pela lei. O paulista não está protegido pela lei. Quem está protegido é a pessoa preta, o nordestino, que são as pessoas, essa tal de minoria vulnerável, que são as pessoas que sofrem discriminação. Ninguém se sente ofendido quando você é chamado de branquelo, né? Pode ficar chateada, pô, caramba, preciso tomar um sol, né? Realmente estou muito branca. Mas ninguém fica efetivamente ofendido. Isso não expõe a pessoa, diferente de chamar de negão, pretão. Apesar de ter direito, né? Também a reclamar sobre isso. Não tem. O branco, de jeito nenhum. Juridicamente, não tem. Você pode reclamar para sua família, reclamar para um amigo, ficar chateado, mas juridicamente não tem. A lei foi muito clara que não está ali para proteger maiorias vulneráveis. Maiorias que não são nem vulneráveis, Não né? são. Certo. Só essas minorias. Então não adianta você... Alguém se sentir, tinha que ser paulista. Agora, tinha que ser Paraíba. Entendeu? Então, são essas pessoas... O paulista não se sente ofendido, né? Nem fica envergonhado, constrangido. Todo mundo vai olhar para mim porque eu sou paulista. Mas o Paraíba, ele vai receber aquilo como uma ofensa relacionada à sua procedência nacional. Com certeza. Né? É ofensivo. Então, assim, Exatamente. aquele católicozinho idiota, né? Não vai ficar ofendido porque chamou de ter católico. Agora, macumbeiro, um bandista, né? Então, são essas minorias que a lei visa proteger. Então, parem com essa mania de dizer, branco também sofre racismo. Branco não sofre racismo. Branco pode sofrer uma discriminação, mas isso não tem o viés criminal. Não dá para tratar como crime o fato de você querer entrar no restaurante e falar, não, você não vai entrar porque você é branca. É verdade. Né? Que é diferente, você não vai entrar porque você é preto. Né? Enfim. Então, a lei foi muito inteligente ao trazer essa interpretação, que já era uma interpretação desde sempre, mas por conta desses discursos de que, mas eu também sofro racismo, porque uma vez eu estava no ônibus e me chamaram de branquela, ou porque uma vez eu fui entrar numa reunião que só tinha pessoas pretas e todos me olharam me achando estranha. Não existe isso. Juridicamente, isso não é relevante. Pode até existir, mas não é relevante. Então, essa foi uma outra alteração bastante pertinente, né? Agora, o discurso de ódio não necessariamente é crime de racismo, tá? Porque a lei, ela traz um rol, e esse rol tem que ser taxativo, números clausos, por conta do princípio da legalidade, e lá não conta, por exemplo... Não conta ali expressamente, por exemplo, a questão da misoginia, né, que é o preconceito com as mulheres. Mas a transfobia está na lei de racismo, por conta de decisão do Supremo. O Supremo também recentemente interpretou a lei antirracismo, entendendo que ali tinha sim, que a homofobia estava enquadrada ali dentro da questão... dentro desse viés da cor, da etnia, da procedência. Ele estaria ali dentro também da raça, como sendo crime de racismo a transhomofobia. Mas em relação à mulher, e aí é muito importante a gente falar sobre isso, porque... Não sei se vocês estão acompanhando, mas nós estamos vivenciando um retrocesso Total. de comportamentos machistas. Isso está ganhando uma repercussão, Enorme. sendo divulgado em programas de televisão nacional, sendo divulgado em redes sociais. O caso da humorista, né, que foi ameaçada de morte por um que se diz coaching, por ela ter feito um quadro com humor sarcástico e, né, mostrando ali numa entrevista para um podcast que ele teria dado. Isso fez identificar grupos que estão se reunindo para trazer o machismo no pior
aspecto possível desse comportamento. Então, eu acredito que talvez não demore muito e a gente tenha o comportamento misógino dentro da lei de racismo. Ou uma decisão do Supremo enquadrando esse comportamento na lei de racismo. Mas, por enquanto, não temos. Vamos aguardar. O que a gente tem realmente é a transhomofobia, que passou a ser inserido ali naquele rol de raça, etnia, cor, procedência nacional e religião. Então, doutora, vamos fazer o encerramento. Eu sei que você está com um tempo já, a gente já até passou do teu horário. Peço desculpa às pessoas que a gente não conseguiu responder a todas as perguntas, mas a gente vai responder e a gente vai colocar nos grupos, tá bom? Então, para fazer o encerramento, a gente sabe que esse tema é inesgotável. Vamos abrir o canal aqui para a gente voltar, tá? Outras vezes com professores, com os coordenadores e os presidentes das outras comissões. Eu acho que a gente pode deixar isso aqui até uma vez por semana para a gente falar um pouco desse assunto. Acho muito importante, né? E eu deixo para você encerrar. Eu peço muito obrigada a todos que estão presentes. Muito obrigada ao Dr. Wagner, que abriu essa possibilidade, esse canal para a gente falar o que realmente, né, trazer coisas importantes. E esse é um tema absurdamente importante para ser muito debatido. Então, eu te agradeço muito mesmo. Agradeço, obrigado pelo convite mais uma vez. Tema importante, espero voltar outras vezes também. Com certeza. Queria mandar um beijo especial para os meus alunos aqui de Duque de Caxias, da Unigran Rio, para os meus alunos da Sindorelli, lá em Jacarepaguá. E parabenizar vocês por esse trabalho incrível. A OAB mais uma vez na frente das outras, né? A OAB Duque de Caxias, com esse projeto incrível. A nossa casa é a casa do advogado. Eu gosto muito de trazer os alunos aqui para mostrar para eles como a OAB é importante na formação profissional deles, que muitos deles não têm noção da importância da OAB. Agradecer ao presidente pelo convite, meu colega também lá na Unigran Rio, e deixar o meu Instagram para quem quiser me seguir nas redes sociais. Eu gosto muito de postar dicas, não só sobre injúria preconceituosa, mas sobre todos os demais aspectos relacionados a questões criminais. Então, @prof. Ana Paula Lopes. Tudo junto, Prof. Ana Paula Lopes. Maravilha. Tá bom? Maravilha. Então, nosso programa está terminando, né? Mas antes, eu quero agradecer novamente aqui a participação da doutora Ana Paula Lopes, a nossa querida aqui Débora, Evelyn, e a doutora Elisângela Zurita. E também, não deixando de lado, a nossa equipe técnica aqui, Felipe Ramos e João Neves, né? E sem enaltecer também, novamente, nosso presidente da OAB de Duque de Caxias, Dr. Wagner Botelho, por criar e permitir a realização desse podcast, né? E também quero agradecer ao senhor Walternei Ribeiro, subsecretário de Tecnologia e Modernização de Duque de Caxias, que apoia este projeto e montou a equipe de comunicação. Então, agradeço em nome de toda a equipe, aos nossos patrocinadores também, né? Também. A BRZ, um novo jeito de viver, Alcance Engenharia, a Zurita Real Estate e Work Service, negócios e soluções. E sempre também lembro que onde dialogam pessoas sábias, opiniões diferentes não geram conflito, geram novas ideias. OAB de Duque de Caxias, a ordem é unir e realizar. Até o próximo OAB DCcast, gente.